Gálatas, capítulo 6, versos de 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado e justo, eterno, Deus da glória, nós nos colocamos, Senhor, humildemente diante da Tua santa presença, reconhecendo que nada somos, Senhor, e que sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel à Tua palavra, à pregação da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito me auxilie e nos dê clareza e entendimento, ó Pai, das Tuas sagradas letras, a fim de que possamos ser edificados por ela, ter o nosso coração, a nossa vida transformada pelo Senhor, para o louvor da Sua glória. Que as palavras que saiam dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema A Glória da Cruz de Cristo. A glória da cruz de Cristo. A grande verdade é que a maioria das pessoas nesse mundo vivem em busca de glória, no entanto, para si mesmas. O mundo promove isso. O desejo de ser a pessoa talvez mais rica, mais famosa, mais bem-sucedida, mais poderosa do mundo. Nem que para isso você tenha que passar por cima de tudo e de todos. Nem que para isso você tenha que abandonar valores, você tenha que abandonar qualquer coisa na sua vida. Mas o fato é que a glória humana não passa de vanglória. É passageira. Em pouco tempo ela se esvai. De modo semelhante, no texto que acabamos de ler, os judaizantes estavam sempre se gloriando da sua religiosidade, dos seus atos supostamente religiosos, mas que, na verdade, não passava de fachada, não passava de aparência. Então Paulo exorta aos irmãos falando da postura desses falsos mestres. Eles que queriam apenas o louvor dos homens, eles queriam apenas impressionar os homens. Eles não estavam fazendo nada pelo bem da igreja. Eles não estavam buscando a edificação
dos irmãos. Mas o que eles queriam era o aplauso das pessoas. De modo que o objetivo deles, em tudo o que faziam, era buscar glória para si mesmos. E Paulo os desmascara nessa passagem, mostrando que toda glória humana é glória vazia. Diante disso, Paulo chama a atenção dos irmãos aqui e escreve com letras garrafais. Veja o que diz o verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo escreve em letras grandes, talvez porque ele tinha uma deficiência na visão. E deste modo, alguns conjecturam que o espinho na carne de Paulo era esse problema na vista. Sobretudo, irmãos, Paulo escreve em letras garrafais e de próprio punho, porque ele quer enfatizar o que está falando. Ele quer chamar a atenção para o que está escrevendo. Era muito comum nessa época fazer uso de amanuenses, secretários, alguém que ia escrever por ele. E ele então assinava ao final de cada carta, atestando a autenticidade da carta. Mas nessa carta, Paulo não só assina, mas ele escreve a parte final da carta de próprio punho. E ele faz isso com letras grandes. Ele está chamando a atenção para a importância do que ele passa a falar nesse instante. A primeira coisa que ele destaca aqui, irmãos, é o perigo da aparência. Os falsos mestres judaizantes estavam ostentando aparências falsas, ostentando uma fachada religiosa, uma fachada de santos, mas que na verdade não eram nada disso que eles queriam ostentar. E deste modo eles estavam forçando, constrangendo os crentes, novos convertidos, gentios da Galácia. Estavam constrangendo esses irmãos a circuncidar-se. E o que eles queriam, na verdade, eram holofotes, era atenção, era glória para si mesmos. Paulo vai dizer, eles querem se gloriar na carne, eles querem adeptos, eles querem números, eles querem ostentar uma aparência. Eles elevaram a circuncisão a tal ponto que distorceram completamente a mensagem de Cristo. Eles colocaram a circuncisão como uma condição indispensável para a salvação. E ao fazer isso, eles estavam retirando o foco de Cristo. Ou seja, a partir do momento que a circuncisão é algo essencial para a salvação, eles estavam excluindo a fé em Cristo, que é exatamente o que é necessário para a salvação. Vejam, irmãos, eles não estavam dizendo que eles não deviam ter fé em Cristo, mas estavam dizendo que somente a fé em Cristo era pouco. Era necessário algo mais. E a circuncisão era esse algo mais. Era o que todos precisavam fazer. E com isso eles impunham aos gentios que se circuncidassem também. Vejam, irmãos, olhando para o contexto da época, uma época em que quem dominavam eram os romanos. A gente entende um pouco a artimanha desses falsos mestres, o que eles pretendiam de fato. Os romanos dominavam naquela época, e eles respeitavam a religião judaica. E a religião judaica era oficialmente permitida pelos romanos. E uma marca da religião judaica era a circuncisão. Então, todo aquele que fosse circuncidado, de certa forma, era respeitado pelos romanos. Ele poderia livremente exercitar a sua religião. Então, o que tinha em comum os falsos mestres com tudo isso? Eles estavam buscando a proteção, a tranquilidade diante dos romanos. E por isso exigiam a circuncisão de todo aquele que se convertesse ao cristianismo. Na verdade, o que eles buscavam
era obter uma vantagem pessoal. Estar em paz com os romanos e em paz com os judeus. Sobre isto, Calvino diz que o medo da cruz os levou a corromper a genuína mensagem da cruz. Foi isso que os judaizantes fizeram. Com medo do escândalo que traria a mensagem da cruz, eles distorceram a mensagem. E agora colocavam a circuncisão como algo essencial, que na verdade não era. A cruz de Cristo era uma pedra de tropeço. Era como se fosse um escândalo. Eis que Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo que a cruz de Cristo era pedra de tropeço e escândalo para muitos. A cruz era um instrumento indigno. Era um modo desprezível de morte. Era reservado aos piores criminosos da época. A cruz, então, era sinônimo de rejeição, de vergonha. E crer nos ensinamentos, e crer no Messias que havia sido morto na cruz, era algo perigoso. Crer no Messias que havia sido morto na cruz era expor-se à perseguição. Então, para fugir da vergonha da cruz e para livrar a própria pele e garantir tranquilidade com os romanos, e era para isso que os judaizantes distorciam a mensagem da cruz. E então se apegavam à circuncisão e buscavam muitos adeptos e também glória para si. Mas por que a cruz de Cristo provocava e ainda provoca tanto tumulto, irmãos? Por quê? Porque a cruz diz respeito a quem somos. A cruz de Cristo revela que somos pecadores e estamos condenados pela justa lei de Deus. A cruz de Cristo nos mostra que estamos condenados e que aquela cruz era para nós. A cruz nos mostra que Cristo assumiu o lugar que era nosso. A cruz nos mostra que Cristo se fez maldito por nós. A cruz nos mostra quão pequenos e pecadores nós somos. A cruz nos mostra, irmãos, que não somos nada. Ela fere o nosso orgulho, ela nos coloca na nossa real posição. John Stott vai dizer que ao pé da cruz nós voltamos ao nosso tamanho normal. Pequenos, não somos nada. É por isso que a mensagem da cruz provoca todo esse escândalo. É por isso que a mensagem da cruz é escândalo para os que se perdem. Os judaizantes eram iguais aos fariseus, sobre os quais Jesus disse em Mateus 23, porque dizem e não fazem. Jesus chamou esse grupo de hipócritas e raça de víboras. Ou seja, eles exigiam dos gentios aquilo que nem eles mesmos praticavam. A obediência, a observância da lei, eles estavam impondo fardos pesados que nem eles próprios eram capazes de carregar. É por isso que Paulo vai dizer nos versos 12 e 13, veja comigo. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Irmãos, quantos líderes nos dias de hoje, em tantas igrejas aí afora, também não caem no mesmo erro? Quantos hoje não têm buscado agradar aos homens, causar boa impressão? Quantos hoje não têm se preocupado apenas em apresentar seus excelentes relatórios? Quantos não se gloriam apenas de quantos batismos realizam no ano e coisas do tipo?
E muitas vezes olham apenas para a quantidade e se esquecem da fidelidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que não é isso que realmente importa. O que importa não é apenas ser batizado ou circuncidado. O que importa é se a pessoa nasceu de novo, se é uma nova criatura, se experimentou um novo nascimento em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer aqui nos versos 14 e 15, veja comigo. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É isso que faz toda a diferença. Em João 3, Nicodemos vive esse dilema. O que importa, o que precisava era conhecer mais da lei, era observar algum mandamento em específico. Jesus mostra a ele que o que importa, Nicodemos, é nascer de novo. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O que realmente importa é ser uma nova criatura, é nascer do alto, é nascer do Espírito, é a regeneração que é produzida pelo Espírito à medida em que ouvimos a mensagem e o Espírito Santo trabalha em nosso coração, nos conduzindo à fé genuína em Jesus Cristo. William Hendrickson diz que essa criação é nova, em contraste com a natureza velha do homem. É infinitamente melhor do que a velha, é obra de Deus, é produto daquele que diz: eis que faço novas todas as coisas. Eu lembro de uma jovem, certo dia, me contando sobre o seu novo namorado. E ela contava que era um rapaz muito bom, era um moço muito educado, trabalhador, estudioso, esforçado, mas que ele ainda não era crente. Ele ainda não era crente. Ou seja, faltava tudo a ele. Ele não tinha nada ainda. Ele não tinha Jesus. Paulo está deixando bem claro que o que realmente importa é ser nova criatura. No verso 14, ele também revela que a sua glória era a cruz de Cristo. Enquanto os falsos mestres se gloriavam na própria carne, nos seus próprios esforços, a glória de Paulo estava na cruz de Cristo. Prestem atenção nisso, irmãos. Nós não podemos nos gloriar em nós mesmos e na cruz de Cristo ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher um ou outro. Ou em mim mesmo, ou em Cristo. E somente quando nós reconhecemos como pecadores indignos nós somos, merecedores da condenação, só quando nós humilhamos diante de Deus e deixamos de nos gloriar em nós mesmos, é que podemos viver para Cristo e nos gloriar na sua cruz. Do contrário, nós vamos insistir nos gloriando dia após dia em nós mesmos, nos nossos feitos, nas nossas realizações. Mas por que se gloriar nessa cruz? Qual a razão? Porque Paulo se gloriava na cruz. E porque ele está dizendo que nós também temos que nos gloriar na cruz de Cristo. É porque na cruz de Cristo nós temos a maior prova do amor de Deus por mim e por você. É porque na cruz de Cristo se manifestou a justiça de Deus.
É porque na cruz de Cristo foram encravados os meus e os seus pecados. É porque por meio da cruz de Cristo o caminho para o Pai foi aberto e hoje nós podemos nos achegar ao Pai por causa dessa cruz. É porque por meio da cruz de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Agora não somos mais inimigos, mas podemos ser chamados amigos de Deus. É porque através da cruz de Cristo, hoje nós temos vida e vida em abundância. Na cruz de Cristo, nos identificamos com Ele. Nos identificamos com Cristo, tanto na sua glória, como nos seus sofrimentos. Por essa razão, assim como Paulo diz no verso 14, irmãos, nós também precisamos morrer para o mundo e o mundo morrer para nós. E o que significa isso? Significa que nós temos que perder o encanto pelo mundo. Significa que nós temos que rejeitar as atrações e os prazeres pecaminosos desse mundo. Significa que todos os prazeres e tesouros terrenos, as honras e os valores desse mundo, que tanto querem nos afastar do amor de Deus, essas coisas precisam morrer para nós e nós para elas. Consequentemente, à medida que vivemos assim, o mundo nos odiará. E quando isso acontecer, lembre-se do que o teu Redentor disse no Sermão do Monte, em Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vejam, ser comparado com os profetas que viveram antes de nós, ser perseguido por causa da justiça, isso sim é glória de verdade, isso sim importa, isso é ser nova criatura, isso é nascer de novo em Cristo, isso é viver em novidade de vida, isso é real e excede as aparências. Precisamos ir além das aparências, irmãos. Precisamos viver a prática desse evangelho que Jesus nos ensina. É isso que Paulo está dizendo. No decorrer da história da igreja, o povo de Deus tem repetido constantemente esses erros, e Deus vai chamar a atenção do seu povo por meio do seu profeta Isaías. Isaías 29:13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O teu coração está longe de mim. Ou seja, ele estava exortando ali a falsa religião, a religião vazia, morta, sem vida. Irmãos, formalismo religioso não nos leva a lugar nenhum. Esta era a marca da igreja medieval na época da Reforma. Mas aqueles que se gloriam na cruz de Cristo, ao invés de si mesmos, eles agem conforme Paulo diz no verso 16. Veja comigo. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Regra qual? Do que Paulo está falando aqui?
A palavra grega para regra aqui é cânon. A mesma palavra que é usada para se referir ao cânon das Escrituras. Paulo está falando da palavra de Deus, daquele que vive em conformidade com a lei de Deus, que não a distorce em nenhum só ponto, daqueles que têm a palavra como seu alimento, como algo mais precioso. Ele prefere perder a vida do que perder a alma, ele prefere perder a vida do que se desviar da palavra. Paulo está falando daquele que coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida e não troca por nada nesse mundo. Paulo está falando daquele que vive buscando honrar a Deus em tudo o que faz e não buscando reconhecimento humano para si. Paulo está falando daquele que vive para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Vejam, irmãos, à medida que a igreja anda de acordo com essa regra, que vive conforme a palavra de Deus, Paulo diz, ela desfruta da paz e da misericórdia de Deus. E o que é essa paz e misericórdia que Paulo vai chamar a atenção no verso 16? Essa paz e misericórdia, irmãos, é a serenidade de coração que nós tanto precisamos. No meio das adversidades, nas tormentas, nas lutas do nosso dia a dia, é aquilo que só aqueles que se refugiam em Deus, só aqueles que se escondem atrás da cruz de Cristo podem ter, e ninguém mais. A paz e a misericórdia de Deus. Isso me lembra o Salmo 23, diz que aquele que tem o Senhor como seu pastor, que o faz repousar em pastos verdejantes, que o leva para junto das águas de descanso, que refrigera a sua alma, que o guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. E no final o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é verdade para todo aquele que se refugia em Deus, que tem o Senhor como seu pastor, que se esconde atrás da cruz de Cristo. Bondade e misericórdia te perseguirão todos os dias da tua vida. Então Paulo vai dizer no verso 17, veja comigo: quanto ao mais, ninguém me moleste. Paulo não queria mais ser molestado pelos mestres judaizantes. Ele não queria mais escutar aquela história. Ele fez tudo o que pôde, e mesmo assim, se alguém rejeitasse as suas palavras, ele não queria mais saber de discussão. O que Paulo estava dizendo aqui nesse verso é aquilo que Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Ele estava batendo a poeira dos seus pés. É como se ele estivesse dizendo: eu fiz tudo o que podia, eu não quero mais ser importunado nesse assunto. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E isso basta. Essas são as minhas credenciais. Lembrem que a autoridade de Paulo muitas vezes era questionada. E ele diz: as minhas credenciais não são o fato de ser judeu de judeus, de ter sido circuncidado ao 8º dia, de ser de uma linhagem nobre. Essas não são as minhas credenciais.
As minhas credenciais são o fato de ser nova criatura em Cristo Jesus e me gloriar na sua cruz. As minhas credenciais são os sofrimentos que eu carrego por amor a Cristo. As minhas credenciais são as marcas de Cristo no meu próprio corpo, aquilo que eu padeci pelo Evangelho. Em 2 Coríntios 11, Paulo traz um resumo das marcas que ele carrega em seu corpo, daquilo que ele padeceu pelo Evangelho. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Paulo vai dizer: essas são as minhas credenciais, as marcas que eu carrego em meu próprio corpo por pregar a mensagem da cruz de Cristo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Adolf Paul disse: em Paulo não somente se podia ouvir, mas também se podia ver a mensagem da cruz. Calvino disse: aos olhos do mundo, as suas marcas eram vergonha, mas diante de Deus e dos santos anjos, essas marcas eram as maiores honras que um homem poderia ter. Palavra grega traduzida por marcas, irmãos, também era usada no grego secular para referir-se ao ferretear dos escravos, como um sinal de posse. A marcação de um escravo como um sinal de seu senhor, ou alguma cicatriz distinguível, a fim de demonstrar a quem ele pertencia. É como se Paulo estivesse dizendo: as marcas em meu corpo mostram a quem eu sirvo. A minha vida pertence a Cristo, Ele é o dono da minha vida. Olhem para as minhas marcas e vejam, Ele é o meu Senhor. No verso 18, é interessante como ele encerra a carta. Paulo começou a carta falando sobre a graça de Deus. Em Gálatas 1:3 ele disse: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. E agora, no verso final, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Ele começa e ele termina a carta falando da graça. Graça essa que é tão especial, irmãos. Toda a carta dedicada ao favor imerecido a pecadores indignos. Graça de Deus a nós. Paulo levava as marcas de Cristo em seu corpo e a graça em seu espírito. Não tema as marcas de Cristo que haverão de ser infligidas em teu corpo. Não tema as adversidades da vida. Não tema as perseguições por causa do Evangelho. Porque aonde a vontade de Deus te levar, a graça dele jamais te abandonará. Essas foram as palavras do reverendo Franz Leonard, ex-diretor do seminário.
Assim como Paulo, esse homem viveu e gastou a sua vida pelo Evangelho. Franz Leonardo ainda está vivo hoje, irmãos, já com sua idade avançada, e ele dá testemunho disso na sua velhice, de que em toda a sua vida Deus jamais o abandonou. A graça dele sempre o acompanhou. Diante de tudo o que ouvimos, irmãos, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Que glória você busca? A glória desse mundo? Talvez você pode ser muito bem-sucedido em todas as áreas da vida. Você pode ser bem-sucedido academicamente. Talvez você tenha muitos títulos. Você pode ser bem-sucedido profissionalmente. Quem sabe você tem um excelente emprego, você tem uma grande empresa. Você pode ser bem-sucedido emocionalmente. Você tem um bom marido, uma boa esposa, bons filhos. Você tem uma boa família. Você pode ser bem-sucedido socialmente. Ser bem reconhecido, famoso diante da sociedade. Talvez você pode ser muito bem-sucedido em todas as áreas da vida. Mas se você não nasceu de novo em Cristo Jesus, nada disso vai adiantar no dia em que você comparecer diante de Deus para prestar contas. E sabe o que mais? Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. E qual vai ser a sua reação? Qual será a sua reação hoje ao ouvir tudo isso? Pare de confiar em si mesmo. Pare de gastar a sua vida confiando nos seus próprios méritos, no seu esforço pessoal. Pare de gastar a sua vida apenas com as coisas desse mundo. Pare. Toda a glória mundana é passageira. Toda a glória desse mundo é vã. Glorie-se tão somente em Cristo e na sua cruz, porque isso sim faz toda a diferença. Que Cristo seja tudo para você. Alguém certa vez disse: você jamais saberá que Cristo é tudo o que você precisa, até Ele ser tudo o que você tem. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e bendito, graças te damos, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra. Palavra essa que nos exorta, que nos ensina, que confronta, ó Deus, nosso pecado, o nosso coração, ó Pai, que muitas vezes está tão distante de Ti e da Tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar que precisamos desesperadamente de Cristo, precisamos do Senhor. Nós não somos nada, sem Ti nós estamos perdidos. Nenhuma glória nesse mundo, nada disso vai adiantar. No grande dia,
Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor tire de nós o coração de pedra, coloque um coração de carne. Que o Senhor nos habilite a crer no Senhor Jesus Cristo e nos dobrarmos diante dele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.